A paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês já perceberam que lá no livro de Juízes, a história de Sansão, uma das regras para um nazireu como Sansão era não se aproximar de nenhum tipo de cadáver, nem de animal, nem de gente, nem se o pai dele e a mãe dele morresse, ele não podia ir no velório. Essa era uma das regras. E o que acontece? Uma certa feita a Bíblia diz que Sansão estava descendo para uma cidade e ele foi cercado por um leão novo. E o leão investiu contra Sansão, e Sansão, a Bíblia diz que ele catou esse leão e rasgou, pegou na boca desse leão e rasgou de alto a baixo. E jogou o leão para lá e foi embora para onde ele ia. Aí depois voltou para casa dele. A Bíblia diz que dias depois, ele passando por ali de novo, só tava o esqueleto do leão e tinha um enxame de abelha no esqueleto do leão, cheio de mel. Sansão foi lá, catou o mel, se alimentou e ainda levou para os seus pais e não contou de onde ele pegou aquilo, sabe? O que acontece? O que eu quero te dizer para isso? Com isso, Jesus disse para vigiar. Olha só, o mel naquela época ele valia mais que o ouro, era um adoçante natural. Então Satanás usou essa estratégia para fazer Sansão se aproximar de um cadáver, de um leão morto. Você já percebeu que quando você se converte, você para de fumar, você começa a achar maço de cigarro na rua, cheio. As pessoas começam a te dar troco a mais no supermercado, no açougue. Você já percebeu? Você já percebeu, irmão, que quando você não era convertido, aquele tipo de mulher que você mais desejava, aquelas mulheres lindas, tudinho, nunca te deram bola. De repente agora você está servindo a Deus e aparece uma dona com um avião e começa a te investir contra você assim. Mas é laço. É laço. E Jesus nos manda vigiar, sabe? Pessoas que nunca te convidou para nada começam a te convidar para sair, para ir beber, para ir se divertir. Os laços do diabo. Ele enfeita, ele maqueia o pecado para poder te atrair, tá? E Deus tocou no meu coração para mim te lembrar essa passagem de Sansão. Você tá entendendo? A estratégia. E eu fui criado no mato. Vi abelha de tudo que é jeito. Fui atacado por abelha muitas vezes. Tanto que eu não gosto de abelha de jeito nenhum. Não gosto, sabe? Não gosto. Mas eu nunca vi abelha construir casa num esqueleto de animal morto. Eu nunca vi. Pra você ver que Satanás, ele é astuto mesmo. Ele maqueia o pecado para poder te atrair. Depois, é o primeiro a te acusar diante de Deus. Então vigia. Eu vigia em nome de Jesus Cristo. Deus